seguinte, infelizmente, essas coisas acontecem. Eu sei que ninguém gosta de sofrer assim um golpe, né? Mas quando a cilada vem, e às vezes ela é armada pelo próprio companheiro, e aí é pior do que tudo que você possa imaginar. Imagina a dor, assim, a decepção, né? Realmente você olha para a pessoa e fala assim, como assim? E hoje nós vamos falar sobre estelionato sentimental. É quando esse tipo de crime está ligado ao quê? Aos laços sentimentais e afetivos. Isso dói muito mais, né? São histórias realmente muito dramáticas e que vem acontecendo muito, mas que também vão mostrar a força de superação. Olha só o que vai rolar no nosso programaço de hoje. Maria da Paz, personagem vivida por Juliana Paz na novela Dona do Pedaço, foi vítima de estelionato sentimental. Você chegou cheio de trilha, cheio de papinho pra cima de mim. Como é que eu vou de ter acreditado que você não tinha interesse nenhum em cima de mim? Que você podia se apaixonar por mim? Você estava casando comigo por amor. Os golpes financeiros ligados a relações amorosas também são dramas da vida real. Quanto ele te pediu? R$4.000. R$4.000. No programa de hoje, uma entrevista com a brasileira que mora nos Estados Unidos e foi vítima de um psicopata que inspirou uma série. O dinheiro é meu, John. Tudo o que é seu é meu. E vamos conhecer outras histórias onde o amor deu lugar ao estelionato. Um dos meus maridos, o que aconteceu? Ele me roubou mais de 1 milhão. E o caso da Luciana, que sofreu um golpe milionário pelo ex-marido. Fui casada durante 10 anos. Levei um golpe de mais de 10 milhões do meu ex-marido. Além do golpe milionário, ainda sofri agressões físicas e traições. Saí de casa com apenas R$2 no bolso e com minha filha no colo. Não, gente, quando a gente fala de golpe, já é uma coisa difícil. Agora, golpe de uma pessoa que você gosta, que você acredita, aí realmente é uma facada no coração, né? Eu vou falar boa noite para minha querida Eliana Passarelli. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Levar um golpe já é ruim, ainda mais golpe de alguém que você gosta. Aí, pior ainda, né? Aí acho que é um fracasso em duplicidade, né? A gente se sente idiota. Total. Nossa, mas não é, né? Na realidade, idiota é outra pessoa. E, mal, né? Infelizmente, a gente acaba caindo porque ninguém pode acreditar, né? Sem dúvida. Um horror. Eu vou falar boa noite para Luciana. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo mais ou menos, né? Porque aqui tá dizendo que você sofreu um golpe do ex no valor de 10 milhões. É isso aí. 10 milhões? 10 milhões. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Em bens, né? Em valor ao total. Nossa. Isso aí. Vamos falar sobre isso, tá? Uhum. E eu vou falar boa noite também para Ivete. Tudo bem, Ivete? Ivete Soares, psicóloga, porque realmente para não ficar louca depois disso é difícil. Realmente. Precisa de muita ajuda, precisa de muito apoio, precisa se cuidar, né, para conseguir retomar a vida. Não, e é o que eu estava falando. Eu acho que a gente fica com raiva de nós mesmos, né? Você fala assim, como é que eu não vi? Como é que eu deixei isso passar? Você começa a se culpar. E que, na realidade, o outro que é o ladrão safado, sorte do ordinário, né? Não é ela. E que acaba abusando, porque normalmente são pessoas boas, pessoas que têm uma boa intenção nas coisas e acabam sendo abusadas por pessoas que acabam premeditando tudo isso. Claro. Luciana, você ficou casada há quanto tempo? Eu fiquei casada há 10 anos. 10 anos. Teve filhos? Tive filhos. Com Tive ele? uma filha com ele. Não, e o casamento era bom? Tipo... Era bom. No início era bom. E aí eu fui vendo que foi tornando um pouco abusivo, né? Mas desde o início eu tive contra. Teve gente contra, né? Minha família foi contra. Não gostavam Meu pai dele? de cara falou, não vai. Entendeu? Você vai se dar mal com esse rapaz. Mas, menina nova, eu sempre fui muito cerceada pelo meu pai, pela minha mãe, pela família. E me apaixonei. Me apaixonei de verdade e fui tentar minha vida com ele. E aí casei, mesmo contra meu pai, contra minha mãe, contra minha família, minha irmã. Por que eles não gostavam dele, você acha? De cara já acharam meio que interesseiro. De cara. Meu pai já puxou e já falou assim, Luciana, não vai dar certo. Você casou com quantos anos? Eu casei com 24 anos. Nova. E tipo, você se conheceu e casou logo em seguida? Demorou um tempo? Foi rápido. Foi bem rápido. Foi isso tudo que assustou um pouco até a família, Quanto entendeu? tempo? Foi coisa de uns
5 meses depois. Nossa, conheceu e É. 5 meses casou. É. Não casou grávida? Não, não. Então casou por amor mesmo. Casei por amor mesmo. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com roupa. A gente tem fabricação de roupa em atacado. Que legal. E ele trabalhava com o quê? Ele era caixa de banco. Ok. Já gostava de uma grana, né? Ficava É. lá contando e queria contar o seu. Já tinha noção já também de transação, de tudo, né? E com o tempo isso também foi... Eu acho que foi importante isso até na hora dele dar os golpes. Quando vocês casaram, vocês foram morar em um apartamento de quem? Não, eu fui morar numa casa que ele morava com a mãe dele, na Tá. verdade. Aí fui morar com ele nessa casa. E a mãe dele morava lá ainda, não? Morava e tinha depressão na época. Era ele e a mãe, praticamente. A irmã ele quase não tinha contato. Ele era bom filho? Então, eu não tinha muito contato com a mãe porque ela praticamente não falava muito. Era depressiva. Mas depois meu pai chegou a puxar um histórico dele com boletim de ocorrência com a mãe, entendeu? É. Depois E aí eu de fiquei você- sabendo também depois. Depois que você se separou. Não, eu soube durante o continuou? casamento, continuei. Continuei. Amor, né? É. I love you, uma coisa de louco. Deixa eu entender uma coisa. Quanto tempo você ficou casada bem? Que eu fiquei casada bem, eu acho que foi os 5 primeiros anos. Eu acho que enquanto não tinha tanto, entendeu? Assim, enquanto a gente estava trabalhando, estava galgando, eu acho que ali ficou casada bem. Depois que a gente começou a ganhar de verdade, aí Você sentiu uma começou... transformação. Isso. Por 5 anos, ele te tratava com carinho, respeito, vocês trabalhavam juntos? Na verdade, ele sempre assim, meio que ele sempre me tratou bem, era bem e mal. Ele era meio que... Eu estava conversando até um pouco Como com é a que é bem psicóloga, assim, eu não sei, tem um lado meio psicopata nisso, nessa história toda, entendeu? Por que você diz isso? Eu acho que em relação a sentimento, assim, uma obsessão, ao mesmo tempo que tinha obsessão, tinha traição, Eles entendeu? traíam. Sim, coisas que não condiziam, entendeu? Então, uma hora estava bem, aí quando acontecia a agressão, tinha aquele lance também da gente sentir vergonha, e eu senti vergonha. E logo após ele falar que não iria acontecer de novo, que é o que acontece muito. E eu conseguia perceber ali que tinha algo que estava errado, mas ao mesmo tempo eu já tinha decidido estar com ele, já tinha ido contra toda a minha família, entendeu? Então isso pesou bastante agressão também. verbal, psicológica ou física? Física. O que, ele te batia? Sim. E você deixava? Não, né? Eu tentava revidar, mas com homem não tem como, não Não tem é revidar, condição. é pegar e sair fora. Sim, mas E eu só- aceitei por muito tempo com muita vergonha. Depois, mas isso não no começo? Não, no começo. E a sua filha, quantos anos ela tem? Hoje ela tem 9 anos. E ela já chegou a ver isso? Não, porque eu sempre fui muito reservada, então sempre era... Eu acredito que escutar sim, entendeu? Mas sempre tudo dentro do quarto. Gente, eu tô chocada. É. E Felizmente. É muito difícil falar. É muito difícil, assim, até chegar e expressar isso depois. Eu acho que a luta maior nossa, que passa por isso, é essa situação de chocar a outra pessoa quando realmente for falar, entendeu? Então a gente guarda. uma E coisa assim, eu como que guardei a por vítima muito se sente tempo. envergonhada, né? Sim, Porque muito, muito. Sempre. Muito. Por que eu deixei isso fazer isso comigo? A gente, não é? E a maioria das vítimas também acaba ficando com essa sensação de impotência que acaba no feminicídio, né? Sim. Ai, pelo amor. Vai aguentando, vai aguentando. Vai aguentando e vai, assim, no fundo a gente vai vendo o lado da família, entendeu? Aí vai vendo, eu tenho filhos, aí eu vou levando, eu acho que de repente amanhã vai ser melhor, Você de achava que ele ia repente vai mudar. Sim, no fundo a gente, sinceramente, eu acho que eu não sei nem te responder isso, se eu achava ou não que ele ia mudar. Tanto que acho que eu até saí, no final eu desisti, mas eu acho que eu achava sim que ele ia mudar, Isso porque eu parece permanecia. Qual é o nome daquela síndrome? Aquela síndrome que a pessoa fica... de Estocolmo mesmo, que ela está Sim. sequestrada emocionalmente. Emocionalmente. Na verdade, a pessoa vai ficando tão... A autoestima vai caindo, a vergonha, porque você fez um plano de vida. Você idealizou. Você é apaixonada, idealizou uma vida. E te avisaram. E te avisaram, mas assim, Sim. você idealizou. Então é muito difícil sair dessa história que você esperava que desse certo. E principalmente pela vergonha, que não deveria existir. Então, Claro. a maioria das Vergonha mulheres... tinha que ser dele, né? A maioria das Mas- mulheres, no início, quando começam a sofrer esse tipo de abuso, deveriam pedir ajuda. É a primeira Mas coisa que é vem, muito a vergonha. difícil que elas peçam Qual ajuda. foi a primeira vez que ele te agrediu?
A primeira vez que ele me agrediu E você é foi mignon, quando você é eu pequena, descobri. né? Ele era grande? Sim, não é tão pequeno. E ele sempre acontecia isso quando eu descobria traição Dele? dele. Você descobriu alguma coisa dele e aí você falava, vem cá, o que está acontecendo? Isso aí. Então, quando eu tentava argumentar, era onde ele me agredia. Entendeu? Muito machista também. Entendeu? Muito machista, dominador, controlador. Mas te entendeu? empurrava? Como é que é? Empurrava, soco, tapa Não. também. Sim. A última foi a coisa mais horrível do mundo. Foi onde eu decidi que eu jamais teria como continuar naquela situação. Eu tenho boletim de ocorrência, tem tudo, Sim, na Maria da polícia? Penha. Só tive coragem de ir depois que eu realmente saí fora. Antes disso, a vergonha era muita. Por que gente, olha isso, quer dizer, a gente fala, a mulher fica com vergonha. Quem tinha que ter vergonha era o safado que bateu nela, Até né? porque a família inteira recriminou, Sim. né, de início. Ah, mas com certeza, quando você abriu o coração, eles te acolheram, não? Sim, mas até acontecer isso, entendeu? Até eu achar que eu estava no momento para poder fazer isso, até eu chegar no meu limite e falar, eu não aguento mais, tem uma vergonha absurda, entendeu? E você, os seus pais sabiam que você estava sofrendo isso tudo? Meu pai Desconfiava, meu pai talvez. não quis saber muito, essa que foi a verdade. Depois que eu decidi, que eu escolhi, eu também não permitia que entrassem dentro do meu casamento. Eu sempre fui muito reservada, mas a minha mãe sim. De início ele não queria muito contato com a minha mãe, ele não queria que a minha mãe participasse isso é da normal, nossa né? vida. Isso é normal. É. Eles fazem Segrega, isso, né? Ele Faz não a queria que segregação. ninguém Fazer um participasse. isolamento, né? Isso, e era isso que ele fazia muito comigo. E a minha mãe, ela insistiu, porque não tem como, ela é muito, muito mãezona. É mãe. É, então ela não deixou de jeito nenhum, mesmo que ele tentasse afastar. É, claro. Isso, e ela, como eu relatei que a mãe dele tinha depressão, ela tentou chegar ajudando a mãe dele, entendeu? Então foi onde ela conseguiu se aproximar. Claro. Isso, ela se aproximou de mim. Então meio que ela sabia tudo que acontecia, mas eu não conseguia ter coragem, por mais que ela chegou a sentar comigo, conversar, mas eu não tive coragem de me abrir. Tem que ser uma coisa que tem que partir de você, né? Sim. Aí vocês começaram um business. Sim. E começou a dar certo. Começou a dar certo porque eu já trabalhava com isso, né? O meu pai. Do zero. Isso, eu cresci nesse meio, como eu relatei. Meu pai trabalha com isso há anos, antes de eu nascer. E eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 15 para 17 anos. Aí eu comecei a trabalhar com ele, mas cresci dentro de fábrica. Então, modelagem, corte, tudo. Então, tudo eu sempre amei fazer. E aí eu trabalhei com meu pai durante esses 7 anos e construí, já tinha, quando ele me conheceu, por isso que meu pai alertou. Eu era uma menina nova, mas eu já tinha um caminho. Sim, já tinha. Então, ele falou que se eu quisesse ir com meu ex-marido, que eu iria, mas eu iria sem nada. Ia começar o negócio de vocês. Começar o nosso negócio. Esperto, e seu assim pai. E assim eu fiz. Abriu uma empresa com ele. Abri, entendeu? Aí foi aonde a gente começou a trabalhar. Eu já sabia do negócio, então para mim foi mais fácil, já tinha conhecimento, já tinha tudo. E começamos, pequenininho, e foi girando, mas como é esse sistema de atacado, né, que é uma quantidade maior, cada corte que a gente faz é muita quantidade, então a gente começou a girar o negócio, a prosperar. Ele trabalhava direito? Quem convive com a gente sabe que não. Entendeu? Quem convivia com a gente sabe que não. Você que levava nas costas. Eu costas. que levava nas costas o negócio. Ele fazia o quê? Ficava lá de bonitão? Ele ficava de bonitão, ficava regendo o negócio, de patrão, entendeu? Mas porque para fazer a parte do que faz girar, realmente é a parte da confecção. Então, aquela parte ali, só quem dominava era eu. Tudo, né? Tem que ficar em cima do negócio, não é assim? As coisas não ficam dando certo sozinhas. Então, quem trabalhava mesmo era eu. Tá. E aí você não te ocorreu que ele ia te dar um golpe, não? Primeiro ele te bateu. A pessoa que bate já não é muito normal, né? Eu vou te falar que não é muito normal. Mas, além de tudo, a maneira que eles chegam, que eles falam, que eles batem, mas depois eles acariciam, entendeu? Isso faz com que a gente fique muito confusa. Então, entendeu? A primeira traição você descobriu como? A primeira traição foi em 2013. Tá. Em 2013 que eu descobri a primeira traição. Foi horrível, na época foi com uma funcionária.
entendeu? Da loja mesmo. E foi bem ruim, mas eu com uma filha pequena, pensei na minha filha acho que tinha 3 aninhos na época. Aí eu falei, não, vou segurar. Aí segurei, E ele te apanhei. agrediu? Apanhou. Apanhei dessa vez, entendeu? Porque Se machucou? Machuquei porque dessa vez eu também fiquei com muita raiva, entendeu? E acabei quebrando meu braço. Foi. Aí Você não foi na Você se polícia? motivou? fui. Não fui na polícia. Não, mas você quebrou seu braço? Foi na hora da briga lá, eu bati com o meu Quer braço dizer, na você reagiu? parede. Você reagiu, né? Regi, não tem como. Eu tava com raiva, eu tava Quanto é com que você ódio. mede? Eu acho que 1,5. Você é minhonzinha, Sou né? mignon. Aham. E ele? Ele deve ter uns 1,78 por aí. A minha altura. É. Covarde. Covarde demais. Covarde. Mas você brigou de volta, peitei. certo? Fiquei com muito ódio, né? Muita raiva, porque a gente corre atrás, a gente faz tudo e vê um negócio desse. Então, assim, ali para mim ia ser definitivo. Mas eu sempre pensava na minha família. Sempre Não, mas a sua pensava. família não queria que você ficasse com ele? Não, na minha família que eu digo, minha filha. Mas sua filha não ia querer que você ficasse... Não, não mas ia querer. Mas Não é ia. isso, né? Para a criança Não é ia muito querer. confuso isso, né? A criança, muitas vezes, mesmo que ela veja a violência, ela sente medo, mas ela ainda tem uma ambiguidade de sentimentos, né? É o Sim. pai. É Querendo claro, ou não, é o sim. pai. Mas não precisa nem envolver a criança nessa situação, né? A criança não Ela, precisa saber a disso. criança percebe. E eu Percebe acho que tem tanto... Alguma coisa está acontecendo E na a casa. mesma coisa que ele fazia comigo, hoje eu vejo também que ele fazia com ela. Tipo? Entendeu? Tipo essa situação de mostrar ser bom pai, entendeu? De manipular isso. Porque eu acho que um bom pai, realmente, ele ia estar preocupado de estar pagando a pensão Que ele é dela. um bom pai, não ia bater na mãe. Não ia bater na mãe, entendeu? Já Ia começa estar por aí. preocupado também de estar pagando a pensão, ia estar preocupado com tudo que está acontecendo. E não está, entendeu? Nem a pensão paga. Bom pai não bate na mãe, gente. Não, é verdade, entendeu? Desculpa, então, você já meio que invalidou manipula. totalmente qualquer tipo de... E então, assim, ela, tadinha, ela fica nessa situação de pai, de carinho, tudo, porque ele dava o carinho, né? Que a criança Claro. vai aceitando tudo, mas aí a gente que está fora, a gente está vendo, poxa, mas que bom pai é esse? Que carinho é esse? Para que está dando um carinho se na hora que ela precisa de assistência não está dando, entendeu? Helena, assim, a gente vai entender porque parece que ele até sequestrou ela, mas nesse primeiro momento, a pessoa começa um business juntos. Era meio a meio, né? Era meio. Meio a meio, começaram a trabalhar juntos, começou a crescer o business, ela está lá com ele, o cara começa a bater nela. O que pode ser feito? Dissolução de negócio? Como é que é? Ah, bom, eu acho que a dissolução da sociedade, né? Isso. Aliás, assim, no próprio divórcio, na própria separação, você pode já dizer quem é que vai ficar com o quê, né? Então, ou separa o patrimônio comercial, no sentido de haver uma dissolução de sociedade, ou nós temos a continuidade da sociedade, mas no caso dela Não, apanhando seria não dá. absolutamente Inadequado, impossível, é. inadequado, porque ela ia apanhar do mesmo jeito. Então, você tem várias modalidades, mas isso eu estou falando de gente normal, né? Gente que não é normal, eu já acho que tem que logo né, tirar tudo que tiver. Pode? Dos 50%, não. Mas ela tem os 50% e tem a mão de obra que é dela, não era dele. Claro. Né? Tanto que ele sobreviveu depois que você foi embora da empresa. Ele andou aplicando uns golpes, né, para poder sobreviver, né? Porque aí não sabe não fazer tem, rodar. não sabe. Ela vai perder tudo, viu? Tem que fazer. Ele se especializou em estelionato. Você foi sequestrada. Fui. Como é que foi isso, gente? Sequestrada, realmente, aí é o fim. Foi bem chato, mas eu estava separada. Gente, mas como assim? Foi depois já separada, depois de decidido que eu já não queria mais, já estava na casa da minha mãe. Eu fui até ao local onde meu pai tinha comércio, né? E aí, ele, na conversa dele, ele também tinha loja. Também, a loja nossa também era próxima, era no mesmo local. E foi onde ele tentou, mais uma vez, chegar perto de mim. Eu não sei se ele pagava alguém, não sei o que era, porque onde eu brotava lá rápido, ele já estava, entendeu? Stalker. Isso. Então, foi onde ele falou, não, eu vou devolver seu carro, vamos lá, a gente vai acertar tudo isso. Ele roubou teu carro também? Foi, ele levou tudo, né? Aí ele falou, vou devolver seu carro, tudo. Vamos lá no estacionamento que a gente vai. E nisso, tem testemunha disso também. Porque a minha bolsa ficou tudo
na loja. Eu simplesmente peguei e fui até o estacionamento. Quando eu fui até o estacionamento, uma funcionária viu que eu estava indo até o estacionamento. Claro. E chegando lá no estacionamento, ele me enfiou dentro do carro e só foi parar do Rio de Janeiro, ele só foi parar comigo em Minas. Para. E era um carro especial? É, um carro diferente. Isso, uma Mercedes na época, uma Maglar. E aí fomos parar. E ele falava o que no carro, gente? Só iria voltar se eu voltasse para ele. Para. Só iria voltar se eu voltasse para ele. E você falava o quê? Eu chorava em desespero, né? Em desespero. Eu falei, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. Aí foi. Louco. Enquanto eu não parei assim, falei, gente, eu vou ter que falar que eu vou voltar para ele poder voltar. Não vai ter jeito, mesmo com muito ódio de falar, porque eu não tinha como sair aquela palavra da minha boca. Ele acreditou? Acreditou. Essa pessoa não é normal. Acreditou. Não é normal. Que a pessoa que tá vendo que a mulher tá chorando, que odeia ele, ela fala, tá bom, eu vou voltar assim. Ele acreditou, a pessoa não, aí eu é normal. falei, não, tudo bem, então eu volto. Tá nem ouvindo, né? Não houve, então é uma obsessão, realmente. Né? Louco. Aí foi quando ele Você só falou, eu volto lá em Minas, né? Só, porque daqui até lá eu não conseguia. Não dava, era muito ódio. Como que eu ia soltar, que eu ia voltar para ele, entendeu? Então aquilo foi me consumindo. Então, quando eu falei, não vai ter jeito. Ou vai acabar minha vida aqui hoje, porque eu não sei o que esse homem vai fazer, ou então eu vou ter que falar que volto para ele poder armar e chegar na casa da minha mãe e subir. E o medo? Aí eu fui e falei, não, tudo bem, vou voltar. Vamos voltar, sim, meu amor. Voltar. Aí parou, olha, isso que me chamou muita atenção. Parou como se nada tivesse acontecido. Gente, que louco, num posto desses de conveniência para comprar coisas para cozinhar. Aí parou. E aí falou assim, vou comprar algumas coisas para cozinhar para você. Meu amor. Para você, para nossa filha hoje. Disso. Aí minha cabeça já estava desse tamanho, de tanto que eu chorei, que eu fui do Rio de Janeiro até Minas chorando. Você estava sem seu celular, né, Lu? Tava sem, eu fiquei sem nada, ficou tudo na loja. Okay. Aí, quando ele parou, trancou o carro, óbvio, Você né? dentro? Comigo dentro. Aí eu ainda procurei para ver se ele teria deixado a chave, lógico que ele não fez. Não era blindado. Porque aí, né? se você batesse as pessoas... Não, mas era escuro, já estava tarde. Ele me parou num posto na estrada, entendeu? Não tinha como fazer nada. E aí ele saiu, comprou o que tinha que comprar. Quando voltou para o carro, foi onde ele falou isso, que eu falei isso. Ficou na minha cabeça, eu falei assim, isso não é normal. Falou, eu vou para casa e vamos passar lá, e que minha filha estava com minha mãe, né? Vamos passar na casa da sua mãe, vamos pegar isso, e eu vou para casa, eu vou fazer um jantar para vocês. Aí eu falei, tá bom, vamos para casa da minha mãe. Aí foi quando ele parou na frente da casa da minha mãe. Aí eu subi correndo, falei, mãe, tranca tudo, fala para ele, chama a polícia, fala para ele que eu não sumi, que eu não vou voltar nunca mais. Aí isso eu fiquei presa dentro de casa um bom tempo, né? E ele ficou tentando subir na casa da sua mãe? Não, nesse dia não, porque da primeira vez eu já tinha chamado a polícia para ele, entendeu? Gente, mas então ele teve, assim, numa situação dessas não vai tentar invadir necessariamente, porque tem que manter uma posição. Vamos combinar que essa pessoa não é normal. Não. Tô falando sério. Não é normal. Entendeu? Tem tanta coisa que a gente que aconteceu. Você chamou a assim. polícia? Nesse dia? Não, porque ele foi embora. Tá, mas tudo bem, mas ele te sequestrou por quantas horas? Foi praticamente da hora do almoço, a hora que eu cheguei na casa da minha mãe era tarde da noite. Por que você não chamou a polícia? Nesse dia já tinha umas 3 boletins de ocorrência. E ele não era preso nunca? Não. Por que ele não era preso nunca? Você tinha pedido medida protetiva? Pedi medida protetiva. E tinham deferido? Sim, fiz corpo de delito com laudo positivo, entendeu? E por que ele não era preso? Não sei. Então, eu volto naquela tecla lá. Faz a medida protetiva, não cumpre, coloca a vida dela em risco. Inclusive, uma das vezes ele descumpriu a medida protetiva. Então. Não, todas as vezes, né? Porque se testinho não podia chegar perto. Sim. E esse é um dos motivos das mulheres não terem segurança, muitas vezes, né? De falar o que está acontecendo. Nunca tem. Hoje eu vi uma coisa assim, estava no rádio ouvindo, que tem as patrulhas que ficam rondando as vítimas. Não fica 24 horas, então não dá a segurança necessária. E se não dá a segurança necessária,
a vítima está em risco. É porque a lei não funciona. Porque Claro se a que lei não. funcionasse, a gente não ia ter esse tipo de problema, né? Claro que não. E lei tinha que funcionar para todo mundo, seja para mulher, para homem, porque também se funcionasse para homem, para todo mundo, não tinha que diferenciar se é homem ou mulher. A pessoa comete um crime de violência, não importa se é homem, mulher, gay, o que for, gente. Tem que cumprir. A pessoa não pode fazer isso. Não. E aí você fica, né? A mulher fica com a falsa sensação de segurança, porque não há segurança. O homem fica com a sábia sensação de impunidade. É, claro. Né? Mas de novo, né? E a vítima continua sendo vítima. Quer dizer, pode hoje não ser ela, vai ser a próxima, a outra, e assim sucessivamente. Entendo isso, gente. Tá, mas você é uma menina inteligente, Luciana. Sim. Eu não entendi você. Por que você entrou no carro com esse maluco? Porque foi foi assim, quando eu cheguei perto do carro, eu já fui empurrada. Entendeu? Você é Quando eu menorzinha. cheguei perto do carro, ele já me empurrou para dentro do Ai, que carro. ódio dele. Entendeu? Foi assim, algo que eu não consegui. Teve gente que viu também, mas ela, como era funcionária na época, acho que ela ficou com medo, não sei. Se meter, né? Se meter, mas ela chegou na loja e ela relatou para as meninas o que tinha acontecido naquele dia, que ela tinha visto. Aí elas ficaram em desespero, viram que meu celular também tinha ficado na loja. Se a pessoa vai sem o celular, não está bem na cabeça. Que É, ninguém deixa o celular. entendeu? Porque como era ali perto, Ainda mais assim, mãe, né? aí eu não peguei. Eu quero saber o seguinte, depois de 5 anos, ele começou a te bater. Aham. Nesse momento, você não teve vontade de separar dele? Tive vontade. E não teve vontade de começar a separar o business também? Na hora, não. Na hora ali, eu tive vontade, mas era assim, da mesma maneira que acontecia, é o que eu vejo que depois eu escutei relatos do que acontece com a maioria das mulheres. A gente sofre agressão, mas logo no dia seguinte, ou depois disso, já é outra pessoa. O que ele fazia? Entendeu? Trazer presente, flores? Pedir desculpa? Desculpa, muita desculpa, entendeu? Falava que não ia acontecer de novo, que isso não ia acontecer jamais, para a gente não jogar a nossa família fora, a família que a gente estava construindo. Não, ele, né? Entendeu? Que a gente estava construindo, tudo. E, assim, a gente fica numa situação que sofre agressão, eu costumo falar que a gente fica como se fosse um bichinho, entendeu? É uma situação que até me emociona um pouco, porque depois que eu expus a minha história na internet, eu vi a quantidade de mulheres que relataram isso para mim. E eu pude perceber naquela hora ali o que exatamente acontece, entendeu? E daí vem a vergonha, porque se a gente para conversar com uma outra pessoa, a outra pessoa vai falar: como que você aguentou isso? Porque nem a gente sabe. Nem a gente sabe. Você falou que você ouviu alguns relatos de outras mulheres. Alguma mulher teria sofrido algum golpe dele? Sim. Ah! Depois já agora, esses dias, eu soube de uma. Que entendeu? sofreu na mão dele também? Sim, mas não foi sentimentalmente, não. Foi através de negócio. Foi de dinheiro. Foi negócio mesmo que fez. E ela foi lesada também em 1 milhão. R$1 milhão. Ele rouba bem, né? Ele rouba bem, ele não rouba pouco, não. Ele não rouba pouco, não é R$100, ele né? não rouba pouco, não. É 1 milhão, ele é 10 extremamente milhões. inteligente. Você falou, ele é extremamente inteligente. Deixa eu entender uma coisa, ele te roubou a empresa inteira, é isso? Sim. Como é que ele conseguiu tirar 10 milhões de você, Luciana? Foi assim, no final das contas, é aquele lance que eu falei para você, que a gente acaba confiando, entendeu? Vai confiando na pessoa, no que fala, entendeu? Que jamais eu vou deixar vocês desamparados, entendeu? Então, a gente vai confiando. E, no final das contas, quando eu resolvi mesmo me separar, foi aonde ele chegou para mim e falou: se você quiser ir, você vai, mas você vai sem nada. Mas como é que ele pode ser? Não é sócio da empresa? Se você for, você vai sem nada. Mas quem é ele para falar isso? Foi. Mas como? Me explica, fisicamente. O que ele fez, gente? Depois eu descobri que 1 ano antes ele tinha aberto uma empresa para a mãe dele, entendeu? Tá. Uma empresa CNPJ, o nome dele usou a mãe dele como laranja. E aí foi transferindo os bens, as coisas. Você não... Mas peraí, gente, calma. Vamos aqui no detalhe. Você assina as coisas. Era a sua empresa. Como é que ele pode transferir uma coisa que está no nome de vocês dois, um bem, que está no seu nome e no nome dele? Não pode ser transferido, eu não entendo disso, mas eu acho que não pode ser transferido sem a assinatura dos dois. Então, não. Mas uma procuração. Tinha na muita empresa, coisa que eu assinava. Não, podia assinar e podia não assinar também, porque Tinha. você pode ter um sócio gerente, um sócio administrador. Sim, ele era sócio administrador. E o outro é o sócio trabalhador. Você que é o não caso tinha, dela. você não tinha que assinar?
Algumas coisas sim, entendeu? E muitas coisas eu assinava. Você não olhava? Algumas coisas. Você não Fala que olhava algumas tudo, coisas Luciana? era tanto papel que algumas coisas E é eu marido, olhava. né? É marido, Não. Luciana. A mulher Infelizmente. nunca vai esperar isso do Ah, marido. Infelizmente. eu leio tudo. Eu não. E eu vou te falar que muitas coisas assim passa. Meu é pai falou pra muita mim desde papelada. criança, por favor, leia. Eu leio tudo, não assino nada sem ler. É. E eu levo para casa, aliás, dica para. Tem uma pessoa te empurrando, assina. Não, dá licença. Vou levar para casa, vou ler, pede para uma outra pessoa ler, com muita calma nessa hora. Esse negócio de acreditar não é assim, não. Tá? Se não tem nada de errado, leva para casa para ler, né? Então, Qual mas o as problema? pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas são muito sedutoras, elas são muito envolventes. Então, a vítima acaba sendo envolvida de uma forma que se sente segura. Passava muita segurança. Para, Luciana, você tem cara de ser bem Passava. esperta. Não, juro pra você, passava muita Eu quero segurança. entender como que ele tirou esse dinheiro. Os bens ele passou e o dinheiro da empresa. Porque entrava dinheiro, tem um Tinha cash flow. aplicação, Entra dinheiro, né? sai dinheiro. É. Tava tudo em aplicação e Você foi não via? tirando Você aos não poucos. Às vezes eu via. Às vezes eu via. Eu ficava muito focada dentro da produção, eu confiava nele. Eu ficava muito focada e eu, assim, eu sou, até hoje, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu quero ver o negócio acontecer. Tudo bem, mas você não tinha uma contadora? Tinha, a gente E a tinha um contadora não falava, contador, "Vem mas cá"? o contador era muito mais, ele ficava muito mais ao lado dele, entendeu, do que meu. Eu ficava na parte realmente de produção. A minha parte era produzir, E entendeu? quando você viajava, gastava dinheiro, saía da onde? O cartão de crédito, quem pagava? A gente usava muito dinheiro, não usava muito cartão, débito. Viajava. Você viajou para algum lugar? Sempre junto, sempre foi pra junto Miami, com ele. sei lá, foi pra... Não, sempre junto. Toda vez que eu viajava em família. Eu não Com ele. tinha. E quem pagava eu não tinha. o hotel? Ele reservava, ele fazia tudo, entendeu? Já pagava, já deixava tudo ok. Então Tudo você era tinha, ok. assim, plena confiança nele cuidando do Sim. dinheiro, apesar de ele ter metido a mão na sua cara depois de 5 anos? Sim, tinha. Confiava. Ai, Juro pra você, Luciana. confiava. Confiava Você nele. não dá uma olhada no final do ano, o balanço do banco, nada? O que importava para mim era a produção. Eu fazia, eu bem. via que estava girando, entendeu? Que estava vendendo, que estava evoluindo. Então, para mim, isso era o importante. E eu fui vivendo, eu fui levando, eu fui vivendo, entendeu? E no final das contas, eu vi que tudo tinha feito esse estrago todo. Ele estava gerando o negócio bem? Ou ele pagava os fornecedores em dia? Ou ele dava golpe nas pessoas com o seu nome, Não, talvez, não? enquanto estava comigo, era pago. Era pago tudo direitinho, fazia as coisas direitinho. Pagava certo. Pagava certo. O problema foi depois que eu me separei dele, que aí ele precisou fazer algo que não fosse em relação à roupa, porque roupa ele não consegue trabalhar. Então, peraí. Então, aí a empresa tinha lucro, vai. Ele pegava e tirava o dinheiro e botava... Arrancava o dinheiro e botava para ele? Colocava em aplicação. Para ele? Ou para vocês? Na época, na empresa. Tá. E como é que ele tirou todo o dinheiro da empresa de uma vez? Foi aos poucos, não foi todo o dinheiro de uma vez. Foi aos poucos. E até hoje, assim, tem conta que agora a gente conseguiu, depois de tanto tempo, eu consegui um desbloqueio de uma das contas que ele atravessou, porque ele trabalha com muito laranja também hoje, né? Muito. Então, a gente conseguiu ver, através de uma quebra de sigilo, uma transação que foi mais ou menos no valor de 1 milhão dessa. Ele rouba grande, né? É. E a outra, Que horror. que ficou muito suspeita a situação, que a gente não entendeu, foi que a gente recebeu um comunicado, não sei se eu posso falar nome aqui, mas acho que não posso. A gente recebeu um comunicado falando que tinha um anexo, um CD em anexo sobre Que é a isso? conta. Acho que ela recebeu um comunicado bancário. é Isso, entendeu? E aí eu recebi um CD, que vinha um CD em anexo Tá. sobre a movimentação. Ok. E aí seriam duas contas. Uma eu recebi, que foi essa de 1 milhão, pouquinho. Tá. E a outra, o CD desapareceu. Entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem, entendeu? Que a gente fica meio que atrasa toda a situação do processo. Aí é onde a gente não sabe se, de repente, o dinheiro fala mais alto, entendeu? Para quem? Para ele? Não, para o negócio não andar. Para os trâmites não andarem. Ele fazendo, entendeu? Depois dele começar a te bater, você deu queixa depois de quantos anos, assim? Eu só dei queixa dele depois que eu me separei. Eu tive coragem. Você apanhou por Não, 5 anos? se eu fosse... Não foi 5 anos. Eu tive dentro desse espaço de tempo. Aí foi só na época das traições. Entendeu? Quando ele me Das traições, traía. quantas vezes? Foram umas 2 vezes até acontecer essa última.
Então, você apanhou umas 3 ou 4 vezes? Não foram tantas. Ah, só 3 vezes. Não. Para, não. Luciana. Não, imagina Verdade. a tortura psicológica Não, também. foi horrível, com Horrível certeza. isso. Foi horrível. Foi Nossa, horrível. ninguém merece isso. Não. E eram casos esporádicos ou ele tinha uma amante fixa? Não, era esporádico. Aí quando eu descobria, que aí ele via que poderia perder a família e o negócio acabava. E você não pensou, vamos começar a ver o business? Porque o cara não dá para confiar, né, Luciana? Eu juro para você, se você parar para conversar, acho que uns 10 minutos com uma pessoa dessa, eu acho que você vai começar a entender o quanto que envolve. Entendeu? O quanto que envolve, o quanto que é ardiloso. É o narciso, né? Aquela O pessoa... quanto que é ardiloso. É o estelionato. É o estelionatário. Ele é quase um mágico, né? Você sabe por que chama estelionato? Não. Porque vem da palavra estélio. Estélio, em latim, é um lagarto que se adequa à cor onde ele está. Sei. Então, se ele está no dourado, ele é dourado. Se ele está no branco, ele é branco. Ele se adapta perfeitamente à situação. Por isso que ele é um estelionatário. Entendi. Que ela chama de sedutor. Então, aí ela caía. Isso é uma coisa comum. E essa questão do trabalho também, quando ela fala que ela ficava na produção, é uma forma também de não ver o que está acontecendo. Sim. Porque, no fundo, a pessoa pode até perceber que tem alguma coisa que não está legal. O coração pode até falar. Né? A intuição, o coração, a gente pode chamar do que for. E o que ele me fazia também acreditar, porque ainda tem esse lado. Ele fez psicologia, ele era psicólogo. Então, ele ainda me fazia acreditar, assim... Acho que foi essa a maior dificuldade minha de enfrentar e ver que o que estava acontecendo comigo era uma vergonha até, entendeu? Porque a maneira em que ele falava, a maneira em que ele agia, a maneira que ele envolvia... Você entendeu? tinha tesão nele? Não. Ele era bonito? Ele é bonito? Não tinha mais nada. Eu não tinha mais o meu casamento, assim, homem e mulher, eu já não sentia mais nada. Não conseguia? Não, já não conseguia mais. E por que você se sentia tão, vamos dizer assim, envolvida, enfeitiçada por ele? Por conta da família, por conta daquela situação de ter A família. A família, entendeu? Por conta daquele domingo, por conta daquela aniversário da sua filha, isso, dos pais, das mães, daquela Semana situação de união familiar, que eu acho que assim, eu visualizava naquilo ali, é algo muito especial para mim, entendeu? Para minha filha, e que no final das contas eu sabia que era assim uma ilusão, talvez. Uma ilusão, uma máscara, entendeu? Mas eu não tinha coragem de acabar com aquilo ali. É uma sensação como se não fosse dar conta, né? Isso aí. Se eu encerro isso, se eu tento ficar sozinha, e se eu não der conta? Não sou só eu. É difícil. Tenho uma filha. Claro. Então, quando tem um filho, uma filha envolvida, né, o instinto de mãe, essa sensação de, e se eu não conseguir? Não consegue ver a luz no final do túnel, né? Não consegue. É muito complicado. Muito e também trabalha na autoestima dela, quer dizer, é uma mulher poderosa que trabalha, inteligente. Acaba a autoestima. Então, assim, uma característica do abusador é acabar com a autoestima, com a segurança. Então, quando você vai cuidar, vai atender uma mulher que é vítima de abuso nessa situação, a primeira coisa é que ela se resgate. Ela não vai ter como enfrentar. Primeiro, ela tem que se resgatar. E, a partir do momento que ela se resgata, ela consegue fazer alguma coisa. Por isso que, por muitas vezes, isso dura anos. Porque é muito difícil, principalmente quando envolvem filhos. Sim. E eu acho que a minha maior fraqueza era em relação realmente à minha filha. Então, você falou assim, ficava esperando o domingo. Ele era bom pai? Assim, sim. No domingo, ele brincava com a menina? Ele sim. Foi aquilo que eu questionei, foi aquilo que eu conversei com você depois. Foi que, assim, ele como pai, ele era maravilhoso. Ia para o colégio, brincava, participava, beijava. Mas aí depois eu falei assim, como que um bom pai, ele tem coragem de, primeiro, deixar ela sair comigo sem nada. Segundo, de não ter coragem nem de pagar a pensão, entendeu? E segundo, de tentar reduzir até o provisório, que foi uma coisa que já foi irrisória, entendeu? Ele ainda tentou reduzir o provisório do que ele estava me dando. Entendeu? Que o provisório que ele pediu, que ele queria pagar, não dava nem para pagar o colégio dela. Ele entendeu? Pegou todo o dinheiro da empresa? Tudo. Tudo. Fiquei sem nada. Tirei tudo. Mas eu preferi
sair, entendeu? Porque eu estava chegando no limite de sanidade mental mesmo, entendeu? Eu falei assim, eu prefiro ter paz. A única coisa que eu queria na minha vida, a única coisa, quando eu larguei tudo, que eu procurei a minha mãe, eu falei, mãe, a única coisa, eu só quero um cantinho para eu ficar em paz, para eu ter paz na minha vida. O que foi a gota d'água para você? Foi a traição, né? Foi através de uma traição que eu tive essa coragem. Outra traição, foi a última. Por que essa foi especial? Porque a mulher, ela queria não só ter um caso, ela queria ter a minha vida. Ah, ela queria ela apanhar? Acho que ela queria ela apanhar. Ela queria ter a minha casa, ela queria ter tudo, entendeu? Ela queria ter participação na vida da minha filha. Oi? É. E foi aonde eu falei assim, nessa eu acho que ela vai conseguir realmente fazer com que eu acorde, né? Porque eu não vou aceitar mais uma situação Como dessa. ela entrava, ela ligava? Como é que é? Há muita mensagem celular, né? Aí você. Foi onde eu falei, olha, não, para mim não tá dando. Aí foi aonde ele começou a fazer os certos tipos de ameaça. Que ele falou, não, se você vai ficar, então, ou você fica, ou você vai ficar sem nada. Que ele queria que eu aceitasse essa situação. Ah, ele queria que, tipo, que ele fosse duas mulheres? Sim, ele queria que eu aceitasse isso, entendeu? Ele queria ter, no caso, que a família dele, porque ele falava o tipo de homem machista, que achava que pode ter a família, mas pode fazer o que quer na rua, entendeu? Como é que é o negócio? Tem a família, mas pode fazer o que quiser na rua. Entendi. Muito machista, extremamente machista. Eu queria falar, e a doutora me corrija se eu estiver errada, não só você, todas as mulheres que passam por isso. O quão deturpada fica a mente de uma mulher. Ela fala em família quando a gente está falando num amontoado de gente, porque família não é isso. Exatamente. Né? Aí a gente está falando num grupo que está lá dentro, que ninguém se entende. Quando você fala que ele é um bom pai, desculpe, não é um bom pai. Não é verdade. Um pai que não respeita a mãe da criança, não faz dela uma boa pessoa no futuro, absolutamente insegura, com uma série de problemas. E, por fim, né? Quer dizer, uma pessoa que acha que família é isso, quer dizer, tem a psicopatia aí que a gente vai discutir, mas tão doente quanto é você. Sim. É uma coisa de louco, gente, porque, aliás, eu vou falar mais com a Luciana, você vê uma mulher inteligente, sensata, e a autoestima vai ficando tão baixa que você acaba vivendo um terror e nem sabe que está vivendo um terror. Luciana, assim, foi o que a Eliana falou. Na realidade, você estava sofrendo um atentado, né, à sua pessoa. Você estava vivendo com um psicopata, porque é a pessoa que faz isso. E o cara vira para ela, olha isso, gente, vira para ela. Você que está na sua casa está vivendo isso, olha aí. Aprenda com o erro dos outros. Virou para ela e falou, não, tudo bem. Aqui na minha casa eu sou o pai de família, está tudo certo. Aí vou lá fora e cisco as galinhas que eu quiser. Como assim? É verdade. E, vem cá, imagina se você fizesse igual, né? Aí virar uma bagunça. Entendeu? Gente, mas o que o cara tá pensando? Ele teve a cara de pau de falar isso, verbalizar isso. Teve a cara de pau. E ela teve a cara de pau também de aceitar, que ela também aceitaria essa situação. Ela estava na situação bem favorável também. Na verdade, ela também ia dar um golpe, né? Achando que ia dar um golpe. Os golpes vão ser mais bandida que ele. Então foi aonde eu falei, não, isso jamais. Como assim? Tá louco, não existe isso. Então, foi onde, para mim, foi o limite. E foi onde eu descobri umas ligações por último, né? E foi onde eu falei, não, para mim não dá, porque ele falou que então iria parar, largar a mulher. E aí, colega. isso. E aí foi onde eu vi que não aconteceu. E quando eu fui questionar, foi a maior agressão de todas. Entendeu? E aí eu estava em Minas, na época que a gente tinha negócio lá. E aí eu estava em Minas e ele me agrediu muito lá. O que ele fez? Foi a pior de todas. Foi assim, ele me deu um tapa que eu não estava esperando no rosto, assim, muito forte. E foi onde eu caí, porque eu não estava esperando. E depois que eu caí, eu fiquei com isso na cabeça, que eu falei assim, ele me chutou a costela. Entendeu? E foi onde eu falei, gente, tá piorando muito. Entendeu? Uma coisa tá ficando fora de controle. Entendeu? Eu acho que quando a pessoa já está caída no chão e o outro chuta, eu acho que é porque é um inimigo, né? Não, Luciana, não, você está errada. Ele não pode bater na pessoa. Não, entendeu? Então foi onde eu falei, isso não existe. Ele te chutou no chão. Me chutou no chão. Aí foi onde ele me trancou lá
e foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Você ficou trancada onde? Fiquei trancada no flat, lá em Minas. E aí? E aí fiquei lá o dia todo, pensando na minha vida, entendeu? Eu falei, pra mim aqui, acabou hoje. Acabou, eu não aguento mais isso, não aguento mais essa situação. Foi aonde eu tive que também ter muito discernimento para poder sair de lá, porque eu estava em Minas, eu estava em outro estado, entendeu? Foi aonde eu falei, eu tenho que chegar em casa bem, para poder pegar minhas coisas sem ele ver. É sua filha, né? Isso, minha filha também, sem ele ver, e poder ir para casa da minha mãe. Quando ele te deixou lá no flash, você não tinha telefone? Ele arrancou Não, ele arrancou tudo. Arrancou. Ele me deixou sem nada. Ele me deixou incomunicável, só com a porta da varanda aberta. Gente, e a cara dele se transformava? Gente, que louco. Cárcere privado. Entendeu? Só E com a o rosto porta da dele varanda. se transformava? Transforma na hora. Entendeu? Que medo. Transforma. E aí foi onde eu tive que ter tranquilidade, mas pensei o dia inteiro. Entendeu? Eu falei, eu só quero que ele chegue, entendeu? Porque eu sei que ele vai chegar como se nada tivesse acontecido. Ele chegou, tipo, nada aconteceu? Nada aconteceu. Oi, bem, tudo bem? Aí foi, não, nem tanto, mas chegou sabendo que eu também já estava já no meu limite, Aí você né? falou o quê? Aí foi quando ele falou assim, não, ele falou, vamos, se arruma que a gente vai embora. Aí eu peguei minhas coisas, me arrumei, desci, vim a viagem inteira, sem falar nada, quieta. E aí cheguei em casa, tive que dormir, porque... Na cama com ele? Tive que dormir, porque eu não tinha como sair aquela hora, entendeu? Foi onde no dia seguinte eu aproveitei que ele saiu. A menina que trabalha comigo, ela até fala que a última coisa que eu falei para ela foi assim, eu vou ali e já volto. Falei para ela, né? Para a menina que trabalhava lá em casa na época. E aí eu peguei as coisas e saí de casa. Mas minha filha estava no colégio. Aí foi onde eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vai, pega minha filha no colégio e leva ela para ir, porque eu não volto mais para lá. Aí foi onde eu consegui sair de vez. E quando você fez o BO? Você fez o BO desse tapa, desse chute na costela? Fiz só depois quando ele foi lá em casa. Essa eu já não tinha conseguido fazer, porque foi no dia seguinte. Aí já tinha outro, estava em Minas, aí já tinha... Fui para casa da minha mãe, e quando eu cheguei na casa da minha mãe, que ele foi para lá, aí eu fiz o BO. Você tem irmãos? Tenho. Irmão homem? Não. É só meninas? Só meninas. Eu sou a mais velha. Você não tinha um amigo que você confiava, Não. que você conversava? Não. Ninguém? Você não fala? Não, Você guardava isso pra você? Sempre. Eu sempre fui muito reservada, sempre fui muito sozinha. Assim. Você não tinha ninguém que você falava? Uma amiga de infância? Não tinha. Não tinha, e depois do casamento ficou ainda mais difícil ainda o acesso, entendeu? E eu trabalho bastante. Ele tinha ex-mulher? Não. Não. Nunca foi casado antes? Não, também Hoje não. ele tá com a menina, lá, a bandida? Tá com ela e ela pena bastante também, tá mas apanhando. ela não dá queixa, não. Cada um tem o que merece. Ela não dá queixa. E a sua filha frequenta a casa dele com ela? Depois que aconteceu de uma menina, essa última menina que ele deu um golpe agora, ela conseguiu me achar na internet. E aí foi onde ela fez, ela relatou o que aconteceu com ela, que ele tinha feito. E aí ela falou que quando ele conheceu, ele falou que eu é que era a errada, entendeu? E aí, quando ela tomou o golpe, ela me achou na internet. E ela veio falar comigo, Luciana, aconteceu isso comigo, foi onde ele roubou, deu um golpe nela de... 1 milhão. 1 milhão. Aí foi onde ela chegou e falou, Luciana, eu vi que você não era o que ele falava que era, porque ele fala o contrário, claro, né? Então eu vi que você não era isso e ele fez a mesma coisa comigo. Então ali a minha filha, até então ele ainda via, mas depois que ele viu o contato dessa moça comigo, ele ficou com medo, eu acho, de eu chegar para ela e falar, não, eu sei aonde ele está. Entendeu? Porque como ele pegava a minha filha, claro, eu sei mais ou menos onde ele está. Então acho que ele ficou com medo disso e ele preferiu não ter mais contato. Então, a sua filha não tem mais contato com ele? Não, tem 3 meses que ele não vê minha filha, não paga pensão. Aí já temos outra coisa. Não é ele que resolveu não ter contato. A essa altura, eu acho que você deveria proibir o contato. Já proibiu. Já não está vendo mesmo, né? Então, eu proibi o contato. Eu proibi o contato, mas ele foi até o conselho tutelar.
Ele foi até o conselho importa, tutelar. o juiz tem que determinar e o conselho que tutelar não tem conversou acesso. comigo para que ele tivesse acesso. Eu mostrei tudo. Eu mostrei laudo, eu mostrei que ele não BO, estava pagando Mas isso a não pensão. é, Mostrei isso BO. não, isso Mostrei não tudo. é A criança fica em atribuição de risco, né? conselho tutelar. Isso é atribuição do juiz de família e do promotor de família. E o conselho- Simplesmente proíbe e acabou. E o conselho tutelar chegou e falou, não, me aconselhou para que ele continuasse vendo a minha filha. Bom, que bom que ele abriu mão. Eu tô muito tranquila com isso. Muito tranquila. Eu vou perguntar para a psicóloga, eu vou dar um recado antes, como saber se o homem, sendo mau caráter, porque a pessoa que rouba a outra, obviamente, tem um problema de caráter, pode ainda ser bom pai ou não. Eu tenho minhas dúvidas, mas a gente vai falar com a psicóloga. É uma situação complicada, né? Porque pai vai ser sempre pai, não tem como deixar de ser pai. Quer dizer, o pai da menina é pai da menina. E como é que faz isso? Como é que diferencia a atitude dele como estelionatário, safado, roubou a mãe, e a questão da paternidade? Como é que divide isso? Se nós pensarmos, independente de diagnósticos, né, ou qualquer coisa nesse Psicopatia, sentido, né, e pensarmos que os filhos aprendem pelo exemplo, o filho não vai aprender pelo que você fala se você age de outra forma. Então, os filhos aprendem pelo que você dá de exemplo. Claro. Não adianta você dizer para o filho não mentir, e quando aquela tia chata liga, você fala que eu não estou. Né? Então, o filho vai observar isso. Claro. E parte-se desse princípio. Agora, Criança como ela aprende está... com exemplo. Aprende com exemplo. Aprende com o que ela está vendo com seus modelos, que pai e mãe. Aquele negócio família. de pai que eu já vi gente fazer, não pode bater, baixa... Oi? Exatamente. Bate na criança, não pode bater, não Então, tá se vendo você quer que seu filho seja íntegro, quer que ele haja honestamente, você age dessa forma para que ele possa se espelhar em você. Não adianta você falar, por exemplo, para o seu filho não beber e você beber que nem uma beber louca. sempre. Cair bêbada. Cair bêbada. Tá, mas e aí? Mas no caso dela, o cara ainda é pai da filha. Se Sim. ele quisesse ter acesso à filha, como é que faz? Então, mas aí, como a doutora falou, você tem que entrar com algo para proteger essa criança. Não tem como você Ele tem deixar um a distúrbio de criança. caráter, né? Não tem como você deixar a criança à disposição dos riscos que ela pode correr. No mínimo é um distúrbio de caráter. Mas, assim, mental a gente acha que tem também. Não sei julgar, mas de caráter, obviamente, tem, né? Pelo que ela fala, pelas características dele, existem indícios fortíssimos, De né, uma psicopatia, sei de lá. tudo isso. Agora, que precisamos pensar na proteção da criança, inclusive na continuidade desta proteção, né, da saúde mental, do bem-estar, de um suporte que ela precisa ter agora. Isso é muito importante. Ela e a Claro. filha. Liana, inclusive a gente está comentando que eu agora vou ser madrinha de um lugar que vai dar apoio para esse tipo de vítima, não é? Eu posso falar? Fala lá. Então, agora vocês aplaudam. A Luciana é a nova embaixadora do Centro de Referência de Apoio à Vítima, que se chama CRAVE, na área de violência doméstica. Porque já deu, né? Da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Não, porque realmente a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mexer para ajudar. Tem. A gente vê a situação, acontece com muitas mulheres. E o secretário de Justiça, Dr. Paulo Dimas, fez esse convite já ciente do teu compromisso social e da grandeza do seu programa em relação a cuidar dessas vítimas, não só mulheres, de todas as vítimas dos crimes graves que nós temos aqui. O que eu fico vendo, e no caso da criança, ela é uma menina inteligente, a Luciana é uma mulher inteligente, batalhadora, de família boa, tem o respaldo da família, tem um lugar para ela ir. Muitas mulheres não têm, né? Não. No caso dela, a filha, como é que chega para um juiz e fala, vem cá, um pai é um safado, me roubou, me bateu, e eu não quero que ele tenha contato com a filha. Fica na mão do juiz isso? Fica na mão do promotor e do juiz, e inclusive de técnicos que são psicólogos e assistentes sociais. No caso dela, eu acho que tem um outro componente que a gente chama essa criança de vítima secundária. Claro. Quando a gente fala em violência doméstica, a gente não fala só na mulher vítima, a gente fala nos filhos, que são vítimas secundárias, inclusive mentalmente falando. Às vezes vítima também de pancada. E cresce vendo de esse tipo de relação. Exatamente. Então, o caso dela, para mim, não é uma coisa do outro mundo. Ela está relatando fatos, né? Ela está relatando que foi sequestrada. Talvez o erro, e aí eu atento aí a todas as mulheres, o erro for não ter comunicado à polícia. Mas, nesse momento, eu acho que um juiz de bom senso, um promotor de bom senso, no mínimo vai pedir visitas
vigiadas, né? assistidas por uma assistente social e por uma psicóloga, por um psicólogo, assistente Porque social. imagina o tipo de valor que um pai desse vai passar por uma filha. É muito E o que não vai falar da mãe, né? Porque a pessoa é focada em fazer maldade. Não, e depois aí vai utilizar disso e também... Ardiloso. Não, então, e vai se utilizar disso para falar em alienação parental, né? Sim. Exato. Que agora virou moda. Destruir a imagem da mãe. Isso aí Exatamente. já rolou Exatamente. essa história de alienação parental. Ele falava mal de você pra filha. Não, alienação parental de que eu não estava deixando, né? Isso, e aí já começa, ele foi lá, né? Começa. ele foi até o Conselho Tutelar, foi. E relatou isso, alienação parental. Entendeu? Então, Eles não acreditaram ou acreditaram? não, ele relatou que eu estava fazendo essa Eu entendi, alienação. mas eles acreditaram? O oficial, na hora, ele viu, já conhece, ele falou, Luciana, eu chego aqui, tem muitos casos que a gente vê todo dia. Então, ele é um típico cara que ele fala bem, ele conversa bem, mas a gente de cara já viu que ele realmente tem muita coisa escondendo aí, entendeu? Então, mas ele na hora ele falou para mim, se eu fosse você, para isso não te prejudicar, eu deixaria, eu tentaria conversar com ele e deixaria sua filha aí. Então, nessa época eu ainda deixei, porque eu não queria mais de jeito nenhum contato. De medo, mas, né? Isso, mas por ele ter conversado comigo, o Conselho Tutelar ter conversado, tudo, eu ainda abri mão. Aceitei um pouco mais Segura, ainda. a gente vai falar sobre isso mais uma vez. Eu queria entender se essas pessoas que trabalham no Conselho Tutelar têm que ser realmente pessoas de muita sensibilidade para acessar uma situação familiar dessa, né? Porque tem que ter um feeling, porque é uma responsabilidade grande. Vai que acontece alguma coisa com a criança, depois essa pessoa fica com esse peso da consciência horrível. Eu estava falando aqui, eu estava pensando assim, quer dizer, imagina se uma pessoa que trabalha no Conselho Tutelar e fala assim, não, tudo bem, fala com a mãe, eu acho importante você deixar ela ver o pai e tal. Vai que acontece alguma coisa com essa criança. Então... Que ele manteve a mãe em cárcere privado, pode manter a criança também. Exatamente. Não, não, pode não devolver. Queria só ressaltar uma coisa também, Luciana. Não é? Não devolve. Que tem uma questão importante que, assim, uma mãe que já está fragilizada, já não se sente segura. Já foi roubada. Se está no Já momento apanhou. assim, de tomar decisões. E aí ela ouve de alguém que significa que é uma autoridade, vamos dizer assim. Total. Né? É uma autoridade que está dizendo, olha, deixe seu filho, né? vamos fazer ficar lá com o isso. safado. Então fica mais complicado, porque se ela já está insegura, quando ela ouve isso de uma outra pessoa, porque se ela não conversa com uma amiga, se ela não tem ninguém próximo que ela possa se apoiar, e neste momento, quem ela busca? Dar esse retorno, o profissional, querendo ou não, é um profissional. Claro. E não, mas isso que eu estava perguntando. Eliana, então, mas desde quando o cara, a gente sabe que tem uma psicopatia, tem um transtorno de caráter, é um safado, roubou, bateu, ok. Mas isso impede ele de ser pai? É isso que eu estou querendo entender. Na lei brasileira, a gente pode tirar os direitos dele? Não, o pátrio poder só se for alguma coisa assim muito grave, uma condenação. Bateu na mãe, roubou, é grave, não? Não. O que eu digo assim, por exemplo, caso de estupro contra a criança, crimes... Precisa estuprar a criança para perder o direito. Não pode bater tem que na mãe perder, e roubar. né? Tem que ser... Claro que tem. Sim, mas o roubar, eles estão discutindo judicialmente esse roubo. Mas bateu. Então, bateu na mãe. Bateu na mãe. E segundo o que eu entendi da Luciana, ele até preservava a criança que ouvia. Então, isto daí não é um bom pai, isso não é... É o que eu falei, não é uma família, é um amontoado de gente no mesmo lugar. E num segundo momento, o que fica também é assim, quando a gente coloca essa situação em que ela poderá, né, visitar, ele poderá sequestrar também esta criança, não que vá, mas poderá tirar a criança do convívio da mãe para que a mãe volte para casa. Claro. Isso é super comum. Não, essa pessoa Então, não isso é tem normal. que ser muito bem avaliado pelo juiz, pelo promotor. Essa pessoa não é normal, vamos combinar? A pessoa que Não, rouba, bate, exatamente. sequestra. Quer dizer, os antecedentes dele, esses antecedentes devem ser vistos e revistos e devassados na justiça. Claro, tem que levar em consideração. Eu ainda relatei isso para o Conselho Tutelar, que o meu medo era esse. A gente vai falar sobre isso, eu vou dar um recado e a gente vai voltar, vou te deixar tomar uma aguinha. É o seguinte, a Marileide Anderson é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela teve um relacionamento com um homem que inspirou uma série que retrata exatamente do que a gente está falando, golpes sentimentais. Coloca aí.
Luciano Gimenez, nós vamos conversar agora com a escritora Marileide Anderson, que vive nos Estados Unidos e foi vítima de John Meehan, um golpista conhecido que inclusive teve a história contada numa série da Netflix. Olha, mãe, tem alguma coisa errada com ele. Não tá vendo isso? Primeiramente, muito obrigada, Marileide, por conceder essa entrevista pra gente. Conta como é que você conheceu o John Meehan. Eu conheci John Meehan no hospital, em San Diego, no Kaiser Permanente, no dia 13 de outubro de 2012. Você estava num hospital, né? Você recebia atendimento e ele dizia que era médico. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia de tumor, tinha um tumor na cabeça, né? E foi exatamente no outro dia, eu acordei meio dopada e ele estava do meu lado, passando a mão na minha cabeça, com a roupa de médico, se passando como meu anestesista. Como é que ele te seduziu, Marileide? E nós trocamos o telefone por ser médico. Se precisasse de alguma coisa, entrava em contato, tá? E assim nós começamos o nosso contato e também um relacionamento. Quando você percebeu que havia algo errado? Toda vez que a gente saía para jantar ou se encontrava, ele sempre tocava no assunto assim, que antes de eu começar meu divórcio, eu já deveria ir pedindo dinheiro para o meu ex, que meu ex é um empresário. Então, ele sempre dizia assim, você deveria, pelo menos, já botando dinheiro na minha conta, não deixe no seu banco, ele vai tirar, ele vai mexer. Sempre ele insinuava muito em dinheiro. O assunto dele não era relacionamento. Sempre o assunto era dinheiro. Uma colega minha falou, vamos investigar esse cara, vamos pelo Google, olhar o que tem, vamos pegar o nome dele. Aí eu encontrei vários, que ele já tinha sido preso em Ohio, e ele já havia matado o irmão dele. Eu imagino que é difícil relembrar essa história. E você passou, inclusive, a dormir com uma faca. Então, na minha casa, tinha uma ladeira de uma escadaria, e quando você desce, tinha um sensor. Que esse sensor, ele exatamente avisava, acendia, né, a luz quando alguém passava. E eu percebia que de meia-noite, 2 horas, 3 horas da madrugada, acendia a luz. Era alguém descendo a escada. Aí foi quando eu comecei a dormir com faca. Marileide, depois de descobrir tudo isso, o que você fez? Liguei para a polícia de Laguna Beach, que era do condado de Laguna Beach, né? Quando ela disse que precisava do nome dele completo, eu armei para ele, né? Falei, John, tô querendo comprar uma casa para nós dois. Aí eu combinei com o corretor nessa época, né? Falei com o corretor, falei assim, a que ele gostasse, ela tinha que disfarçar e dar a entender que essa casa já estava reservada. E na hora que ele falou que gostou realmente, ela disse, então tá, essa casa está reservada, mas se você quiser, você tem que passar um cheque, pelo menos de algum valor, entendeu? Ele passou o cheque e estava o endereço dele, Catedral City. Ele foi preso exatamente no outro dia, de meia-noite. Serve de alerta, e quando eu ouço um caso desse, eu penso assim, pô, se ele foi preso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente merece fazer assim também, né? Eu tenho que acreditar que a gente vai melhorar e que as leis vão ser realmente respeitadas. A gente merece. O brasileiro merece, vai dar certo. Sou brasileiro, não desisto nunca. É isso aí, estamos de volta e hoje mais uma vez falando de violência doméstica e um outro tipo de violência também, né, que é o estelionato, né, sentimental. Quer dizer, você está casado com uma pessoa, você confia, fora ele bater nela, ele roubou a esposa. Quer dizer, o negócio todo mexe assim no íntimo, né, quer dizer, ela se sente uma idiota, se sente impotente, realmente é uma coisa de louco. E a gente está tratando disso para ajudar as outras mulheres que estão vivendo esse momento. Então, ela está aqui abrindo a história dela, abrindo o coração. Para você que está na sua casa, que está sofrendo com essa mesma situação, ter coragem de sair. Ah, eu tô louca, gente. Eu tô com tanta dor no pé, eu tô falando, gente, é louco, tô falando fora do microfone. Gente, é o seguinte, o Super Pop hoje está tratando daquele assunto que realmente é muito grave, que quando a mulher apanha, a mulher fica totalmente doente junto, que é uma doença, né? A família ficou doente, você, Luciana, é uma mulher inteligente, bem-sucedida, mas você se viu numa situação que você não estava conseguindo sair. E você está me dizendo, enquanto a gente estava aqui nos comerciais, que a sua história serviu para alguma coisa. Para que serviu? Serviu de lição. Assim, quando eu expus na internet, apareceu diversas, centenas, milhares de mulheres me procurando na mesma situação.
e viram que eu consegui sair. Então, elas usam a minha experiência como força para elas, entendeu? Eu virei um motivo, uma motivação para que elas consigam, Claro, entendeu? isso mesmo. Sair disso. Elas veem você um Isso. exemplo de sucesso. E eu consegui ainda mais através da marca, através da Mamacita, eu consegui com que elas dessem o pontapé inicial na vida delas, que é o lado financeiro. Entendeu? Hoje a marca ela tem várias revendedoras autorizadas, onde elas conseguem ter a sua independência financeira e sair dessa situação. De abuso. E onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem um perfil? Tem sim. É Luciana_Mamacita no Instagram. Parabéns, Luciana. Obrigada. Parabéns mesmo. Eu queria agradecer a Eliana Passarelli mais uma vez aqui nos ajudando a entender essas loucuras. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Eu queria agradecer também a Ivete Soares, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradecer a Luciana. E eu não estou podendo levantar hoje, que eu machuquei o pé, mas eu quero falar com você, mulher que está em casa, está sofrendo abuso. Olha, acredite, tem jeito sim, tudo tem jeito na vida, só a morte que não. Então, olha, guarda sua força e vai para frente. Acredite que você pode estar num lugar pior, uma casa pior, mas pelo menos você vai ter paz, tá? E mais uma coisa que meu pai já me dizia, não assine nada. A pessoa vai ter que assinar agora, não, leva para casa para ler, tá bom? Muito obrigada, boa noite, valeu, beijo, tchau.